do Senhor. Esse mês nós temos o desafio de estar ministrando, pensando e falando sobre integridade. Integridade cristã. Integridade cristã, mas que não necessariamente deva ser desenvolvida apenas no meio cristão. Integridade do cristão que ela tem que transcender a ideia das paredes, ou do ambiente, ou do local, ou de povo, de pessoas. Mas a integridade que vai carregada com o nosso caráter, que mostra quem nós somos, que mostra o que Deus tem feito em nós. Integridade que vai fazer a gente se tornar pessoas diferenciadas no trabalho, na vizinhança, nos negócios. Integridade. E para isso eu quero refletir nessa manhã com você acerca de um homem, da vida de um homem. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 3. Para mim, abaixo de Jesus, um dos homens mais íntegros que a gente pode conhecer na Bíblia. Talvez eu só teria um outro grande herói, que era Daniel, porque até os seus inimigos diziam que não tinha nada para acusar naquele homem. Daniel era esse homem. Os inimigos olhavam para ele e diziam assim: não tem nada que possa se achar nesse homem de errado, não tem dolo que a gente possa encontrar nele. E outro homem gigante, que a própria Bíblia assim também o define, que é o João Batista. No capítulo 3 a gente vê o início do ministério, a forma como Deus usou a vida de João Batista. João Batista vem de uma família, antes da gente entrar no texto, vem de uma família onde seu pai Zacarias, casado com Isabel, Zacarias sacerdote, e num momento em que ele estava entrando no lugar santo dos santos, e ele estava entrando naquele lugar para propiciação, para fazer com que o pecado do povo fosse perdoado por meio do sacrifício, do sangue derramado sobre aquela arca. E no momento em que ele entra no lugar santo dos santos, ele se depara com Gabriel, e o anjo aparece a ele e diz: olha, vai vir um menino, seu filho, com Isabel, e o nome dele será chamado João, e ele vai vir para preparar o caminho, e aí fez todas as histórias que estavam no Antigo Testamento serem vivas de novo ali no coração dele. E naquele momento Zacarias titubeia, e talvez tenha até desdenhado, e olha para Gabriel e diz assim, para o anjo, e diz: olha, como isso é possível, se a minha mulher já é velha e se eu também sou muito velho? E naquela hora o anjo olha para ele e diz assim: você a partir de agora não vai mais pronunciar uma palavra, você vai ficar mudo, a sua língua vai colar no céu da boca, e isso vai ser como sinal para que você entenda que Deus vai cumprir o que Ele está falando. Naquele momento em diante, Zacarias fica mudo, sai de dentro do lugar santo dos santos, e ele está no tabernáculo, e todos olham para ele, e percebem que ele estava completamente atônito, e todos sabiam naquela hora de que realmente ele talvez tinha se encontrado, se deparado com algo sobrenatural, e ele não podia falar. Isabel engravida, e o menino nasce, e aí automaticamente ela coloca o nome, e todos em volta começam a dizer: mas o nome tem que ser Zacarias, porque é o nome do pai. O nome tem que ser Zacarias, porque é o primeiro filho homem, e tem que ser o nome do pai, e toda aquela religiosidade, todos aqueles costumes em volta.
E quando todos estavam ali se perguntando qual é o nome, quem vai ser, como vai ser, Zacarias pega uma tábua, uma tabuleta, coloca o nome do menino será João. E na hora que ele escreve, mostra para todo mundo, a língua dele se solta, se destrava, e ele começa ali a profetizar, a falar, tomado pelo Espírito Santo, e todos naquele momento podem perceber o quão cheio ele estava do Espírito Santo de Deus. É nesse ambiente de promessa que João Batista veio ao mundo. É nesse ambiente de integridade, de inteireza moral, religiosa, espiritual, que João Batista vem a esse mundo. Talvez João Batista seja o único que a gente pode definir assim, esse nasceu crente. A gente hoje vê as pessoas assim, as pessoas nasceram num lar evangélico, né? E aí os meninos vão crescendo, as meninas vão crescendo, e não tiveram um dia para chamar de seu, de levantar a mão e dizer assim, eu vou entregar minha vida a Cristo. Talvez a pessoa já tenha nascido no Evangelho e não tenha nascido no lar cristão e não tenha tido essa oportunidade. Então a gente pergunta para a pessoa, e aí quando foi a sua conversão? A pessoa diz assim, eu já nasci crente. Então ele não precisou confessar a Cristo, ele não precisou entregar a vida a Jesus, ele não precisou ter um dia de vir à frente, chorar, se derramar, de ter tido um encontro com o Senhor. Então ele nasceu crente. Eu não acredito nisso. Mas acredito que João Batista talvez tenha sido esse homem. Talvez ele tenha sido nascido crente. Ele foi separado desde o ventre da sua mãe. Ele foi nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Separado por Deus, separado para Deus desde o ventre da sua mãe. Esse é o ambiente em que vem um homem, João Batista, íntegro, e para mim, repito, apenas Daniel talvez poderia competir com o tamanho da integridade desse homem que a Bíblia me relata. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, me acompanhe por favor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele disse, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse ele, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que vocês podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês, que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. 2 etapas, 2 pessoas, 2 momentos, 2 atos. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que não se apaga. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz ao nosso coração, Deus, através da Tua palavra, a integridade que nos é necessária. A integridade que o Senhor espera do Teu povo.
Transforma, ó Deus, o nosso caráter num caráter íntegro e inegociável. Que os nossos valores não sejam colocados à prova ou balizados por baixo, numa vala comum, mas que o Senhor mesmo fale conosco nessa manhã, por meio da Tua palavra, fazendo com que a gente entenda a vontade do Senhor para as nossas vidas, fazendo com que a gente assuma o papel da igreja santa, irrepreensível, imaculada, a noiva de Cristo, que aguarda pelo seu noivo ansiosamente, para que possamos morar no céu, junto com Ele, com o Senhor, como o Senhor mesmo nos prometeu. Fala conosco nessa manhã, Deus. Ministra poderosamente, tenha toda a liberdade, Pai. Tenha toda a autoridade sobre os nossos corações, sobre a nossa alma. Realinha a nossa alma diante do propósito do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Integridade significa inteireza moral, retidão, honestidade. Integridade, segundo a filosofia, é a capacidade de fazer aquilo que você julga certo, quando ninguém está vendo, da mesma forma que você faria se os outros estivessem vendo. O termo íntegro é utilizado para descrever uma pessoa de honra, cuja natureza das ações transparece inocência, pureza, aquilo que não foi misturado, além de estar relacionado a uma conduta reta. A palavra é empregada para caracterizar uma pessoa honrada, ética, educada. Pensando um pouco sobre ética, Mário Sérgio Cortella, ele define ética como sendo 3 pilares: quero, devo e posso. Porque ele diz que a ética precisa dizer sim para as 3 coisas, para as 3 perguntas. A ética precisa corresponder ao sim, sim, sim. A ética precisa ser translúcida, sem mistura, de modo que nem tudo que eu quero eu devo ou posso, nem tudo que eu quero eu posso, mas eu deveria, mas tudo aquilo que eu quero, devo e posso, isso sim é uma ética pura, translúcida e íntegra. Vou dar um exemplo, isso é mais para os homens. Eu quero trocar de carro, os homens dizem. A maioria dos homens querem trocar de carro. Não é nem porque o carro está tão velho, é porque quer trocar. A pergunta primeira é: eu quero trocar de carro? Aí o homem diz: eu quero, todo mundo quer, é muito fácil. Mas eu devo trocar de carro? Olha, eu devo porque é para a segurança da minha família, eu devo porque o meu carro já está com um custo de manutenção muito elevado, eu devo porque talvez eu quero fazer uma viagem e talvez com um carro mais novo é mais seguro, é mais tranquilo. Eu devo porque o combustível está caro e esse carro já vem com um redutor de uso de combustível e vai ser melhor para mim. Aí vem a terceira pergunta: eu posso? Aí você diz assim: não, eu não posso, mas o cartão de crédito pode, mas o banco me libera um crédito, mas eu tenho crédito no banco. Aí você diz assim: não, eu posso, porque eu pego o dinheiro, o banco me dá e depois eu vou pagando, vou devolvendo. Aí a pergunta que fica é: você pode mesmo encaixar no seu orçamento mensal aquele valor que você tem para devolver para o banco? Ou depois você vai ficar correndo na justiça para poder reduzir a parcela? Você tem condição de pagar aquele valor? Aí você diz assim: não, não encaixa no meu orçamento. Então você não pode, você até quer, você até deve, mas você não pode. Então se você não pode, se você ouvir um não, eticamente você não deve comprar o carro. Eu uso isso para a minha vida toda, gente. Tudo, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu uso essas 3 perguntas: quero, devo e posso. Quero, devo e posso. Quero, devo e posso. E todas as vezes que aquilo que eu quero, eu devo fazer e eu posso fazer, eu faço porque eu sei que vai dar certo. Então, ética e integridade nunca vai ser ética versus integridade. Faz então com que o ser íntegro
passe pela forma como nós aplicamos a ética em nossas próprias vidas. Mas o que tudo isso tem a nos ensinar na prática? De forma resumida, a integridade exige que você seja sempre honesto com você mesmo e com os outros, com você mesmo de acordo com os seus princípios e com os outros no tocante ao que confiaram a você ou o que estão esperando de você. Por isso, ser íntegro passa por ser um valor pessoal ou até mesmo de como você lida com os outros, com os seus valores. Será que a integridade tem sido desenvolvida dentro dos nossos lares hoje em dia? Eu lembro de uma história, de um momento em que a gente tinha ido na casa do meu sogro, eu, Viviane, Michele, Mariana não estava nesse dia com a gente, nessa hora, não lembro. E aí eu desci primeiro, estava no carro, e aí eu já tinha ligado o carro, funcionando, fiz a volta, estou esperando, Viviane desceu, sentou do meu lado, e ela falando e conversando várias coisas. Michele desceu depois, ela desceu com uma nota de R$20 na mão, assim: papai, eu achei. Aí eu olhei para ela e falei assim: achou? Ela disse assim: achei. Onde você achou, papai? Ela, na porta da saída da casa do vovô. Quando eu estava descendo a escada, estava bem assim, quase que ela disse, me esperando. Não disse não. E estava lá o dinheiro, e aí eu vi, eu peguei, e aí talvez a gente já tenha ouvido muito aquele ditado errado, mundano, que não é bíblico, que diz: achado não é roubado, quem perdeu foi descuidado, né? Mentira. Quem perdeu talvez quer voltar para procurar, vai fazer falta para ele. E na mesma hora eu não perdi a oportunidade e disse: papai, volta lá e coloca os R$20 no mesmo lugar que você achou. Porque se fosse você que tivesse perdido, você não voltaria buscando? Eu voltaria, então bota lá, porque a pessoa vai procurar, vai buscar. Aí ela voltou, buscou lá, botou lá, voltou tranquila, não ficou chateada, graças a Deus. E aí está eu vivendo e conversando, a gente está saindo, daqui a pouco ela fala: Fábio, vamos comprar pão. E aí a gente passou, tá bom, você pegou dinheiro? Ela pegou, botou a mão no bolso e disse assim: eu perdi o dinheiro. Aí eu digo: quanto era? Ela: R$20. Eu digo: tá bom. Volta lá, Michele, pega lá o dinheiro, era da sua mãe. E era mesmo de Viviane. Mas a questão é a seguinte: poderia não ser. E se não fosse? Eu ia dizer para minha filha: pegue, porque achado não é roubado? Não. Que tipo de integridade é essa? Que tipo de ética é essa? Não, volta lá e coloca lá. Graças a Deus era nosso, então não tinha problema, mas ela voltou lá e colocou no lugar. E eu não podia perder a oportunidade de ensinar a minha filha naquela hora sobre integridade, sobre valores. A gente precisa ensinar isso aos filhos hoje. A gente precisa viver isso hoje dentro de casa. Pois então vamos acompanhar a integridade de um nazireu. O preço da integridade de João. João foi o último e maior gigante que veio antes de Jesus Cristo. 400 anos de silêncio, 400 anos em que Deus não falava com o seu povo. E aí vem João Batista, porque era conhecido assim, porque ele batizava. Então era João o batizador. E eu fico imaginando aquele momento do encontro de João com Jesus, o momento em que João sabia que ele promovia o batismo ali para o arrependimento das pessoas, e ele se depara com Jesus que nunca tinha pecado, e ele sabia, e Deus revelara ao próprio João que este é o meu filho. E aí João olha para Jesus e diz assim: não, mas é você que tem que me batizar. Eu fico pensando aquele encontro entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a lei com a graça, o batismo do arrependimento, e Jesus aparecendo e dizendo assim: mas eu preciso ser batizado por você, para que se cumpra toda a justiça. Vamos fazer isso, porque eu não vim para destituir a lei, eu não vim para desfazer um tio da lei, eu vim para que se cumpra toda a lei, pela graça, entendendo que nós não vamos nunca. Lembrando que a lei é importante, tem seu papel e tem seu valor, porque a lei mostra
aonde nós estamos errados. A lei dá limites para a gente, a lei aponta o nosso erro, a lei mostra o quanto somos pecadores, a lei mostra o quanto carecemos da graça de Deus, a lei mostra que nós estamos perdidos. A lei é importante para mostrar a graça, e como dizem Colossenses, a lei é somente a sombra do que há de vir, que é a graça de Jesus Cristo. Mas eu fico intrigado sobre aquele encontro, aquele momento. João Batista, vivendo no deserto, vestido de pelos de camelo, comendo mel silvestre, gafanhotos, se afastara completamente da bebida, do vinagre, da bebida fermentada, do suco de uva, de qualquer fruto da videira. O gigante que estava falando em nome de Deus, cumprindo tudo que estava do Velho Testamento, de que viria aquele que prepararia o caminho para o Mestre, e ele se depara com Jesus, o Senhor da graça, e ele diz: me batiza, João. João usava roupas simples, o seu alimento era simples, o mesmo tipo de vestimenta que o profeta Elias também mantinha. Elias era um profeta, um homem separado por Deus, separado para servir a Deus, tão nazireu quanto era João também. Claro que havia uma grande diferença entre esses homens, e João nunca negociou os seus valores, os seus princípios, sua crença, seu chamado. Ele não abriu mão de cumprir cabalmente com todo o propósito de Deus, que já havia sido determinado sobre si, por meio dos seus pais, e não para ele mesmo, porque talvez muitos hoje podem dizer assim: não, mas eu não escolhi esse negócio. João abriu mão dessa possibilidade de dizer: eu não escolhi, mas eu aceito, eu vou. Pois ele veio para preparar o caminho para o Salvador, para o Mestre, para cumprir tudo o que havia sido prometido, profetizado a seu respeito, a voz que clama no deserto. Porém, Sansão, outro nazireu, também separado desde a barriga de sua mãe, desde antes da concepção, o anjo vem, aparece a Manoá e diz: olha, tua mulher vai ficar grávida, e o menino que vai nascer vai começar a livrar o meu povo das mãos dos filisteus. E Sansão veio tão prometido, quanto também veio João. Sansão veio tão extraordinariamente concebido, quanto também João foi. Nenhum dos dois poderiam nascer de um ventre que estava fechado, e que o próprio Deus foi quem abriu. Porém, Sansão não foi íntegro no seu chamado, ele não foi íntegro no seu voto. Sansão desobedeceu aos seus pais quando procurou mulheres no arraial dos filisteus, e os pais olham para ele e dizem assim: meu filho, será que não tem mulher aqui que você possa se casar? E aí Sansão vai e procura mulheres no arraial dos filisteus, o velho jugo desigual, que hoje em dia muitas mulheres e muitos homens, se pudessem voltar atrás, voltariam e não fariam do mesmo jeito, para não pagar o preço que estão pagando hoje, de dor, de choro, consequências pelas quais elas hoje em dia percebem na pele e não gostariam de vivenciar. Sansão era mulherengo, adúltero. Sansão era vingativo, matou 1000 homens com uma queixada de jumenta. Sansão era iracundo e não sabia perder. Perdeu uma aposta e saiu lá e matou 30 homens, com uma raiva descontrolada. Sansão quebrou os pactos do seu nazireato, tocando em um leão que ele mesmo havia matado, rasgado a boca com a própria mão, tomado pelo Espírito Santo, que veio e se apossou dele e deu tamanha força que ele rasgou o leão.
E dias depois, a carcaça, o cadáver do leão lá, e já tinha um favo de mel tão bonito naquele cadáver, e como nazireu ele não podia tocar em cadáver, e ele vai lá, pega o favo de mel, come, se delicinha, docinho, e ainda leva e leva para seu pai, para sua mãe, e diz: aqui, pai, está docinho, tá bom? Quebrou o seu pacto de nazireu de Deus, separado por Deus, com relação aos seus cabelos, que também não podiam passar navalha, não podiam cortar. Flertando com Dalila, uma prostituta, que por 3 vezes ele mentiu, e depois ele confiou a ela o seu ponto fraco ou a sua força, que nunca esteve nos seus cabelos, mas a sua força sempre esteve em Deus. A força de Sansão estava em Deus que o sustinha. Muitas vezes o que você e eu temos de mais forte, a nossa maior força, pode ser o motivo da nossa maior derrota, pois depende apenas de como você usufrui, como você tem administrado aquilo que Deus tem te concedido, se é para a glória sua ou se é para a glória dele, porque se você começa a fazer para a sua glória, muito cuidado, você acabou de criar um ídolo dentro de você, você acabou de criar um competidor dentro de você, com o dom, com a sua força, com a sua capacidade, e é ela quem vai te destruir, porque você se tornou um competidor de Deus, e agora pode ter certeza, você vai perder. Deus não perde para ninguém, Deus é Deus. Sansão entregou a Dalila mais do que o segredo da sua força, que alguns pensavam estar nas suas tranças, que entregou, porém, na verdade, o seu último passo, o seu último pacto de nazireu de Deus, entregou na mão dela. Muito mais do que os cabelos e suas tranças, ele já vinha flertando com o pecado, flertando com o erro, relativizando o mundo, a sua fraqueza, há muito mais tempo do que aquele ato em si. Ou seja, não foi somente ter cortado os cabelos, mas todo o conjunto de erros que Sansão já vinha cometendo. Uma pessoa não se afasta de Deus assim. A pessoa não trai a mulher agora. Ele já vem entregando os seus olhos, o seu ouvido, o seu coração. A gente já vem desejando, a gente já vem permitindo que o desejo mal tome conta do nosso coração. A gente já vem negociando valores, a gente já vem perdendo a ética, a gente já vem caminhando, e a nossa integridade já ficou lá atrás. A integridade de Sansão já não existia há muito tempo, e Deus apenas manteve por misericórdia até o último ato, para que não pudéssemos nem mesmo acusar Deus de não ter tido misericórdia do pobre coitado do Sansão, que nasceu forte, que nasceu com uma capacidade incrível, que não pediu a ninguém para poder vir nazireu de Deus, separado por Deus. Tadinho de Sansão, bonito, forte, valente, cabelão, 7 tranças bonitas, tadinho dele, podia ter liberado. Deus já veio permitindo ao longo do tempo que ele pudesse olhar para ele mesmo. Deus também em muitos momentos vai olhando para a gente e se entristecendo, e a gente vai negociando, e a integridade no nosso coração vai passando. Sansão já não era mais puro, íntegro, ele já não se santificava, ele não se dedicava, ele não buscava, ele não acreditava nele como sendo o poder de Deus, mas nele como o poder sendo dele mesmo. Triste engano. Ele foi negociando os valores. Quando eu vejo alguém que a gente diz crente indo para o carnaval, eu tenho muitas restrições.
E muitos desses acabam dizendo assim: tem nada não, tem problema não. Isso devia ser nome de demônio, né? Tem nada não, tem problema não. Perceba bem uma coisa, uma pessoa que se permite isso, ela já não está firme há algum tempo. Ela já não tem uma vida devocional. Ela já não ora como antes, ela já não chora como antes diante de Deus. Ela já não faz mais parte da comunhão confrontadora da igreja do Senhor. Ela já está longe do grupo pequeno. Ela já vem sendo ácida em seus comentários. Ela já começou há muito tempo a ficar mais ligada no erro dos outros do que nos seus próprios erros. Ela já não aceita mais que alguém chame a atenção dela. Ela já iniciou o discurso de que não estou longe de Deus, mas estou longe da igreja ou do evangelho, como se as duas coisas fossem distintas, e não são. Ela já ensaia discursos encarcerados, aprisionados nos seus desejos pessoais. Ela já não encontra mais referência nas pessoas que ela antes confiava. Ela já não faz mais parte da igreja de Deus aqui na terra e diz que ama o Deus da igreja que Ele criou aqui na terra. Já não faz parte. Onde está a sua integridade, meu irmão? Nas pessoas, nas coisas, nos eventos, nos outros? A nossa integridade deve estar firmada naquele que veio a este mundo para nos salvar. A nossa integridade precisa estar firmada naquele que se fez homem, o Deus que se fez homem, que se esvaziou de si mesmo, que tomou a forma de servo, que tomou a sua cruz, que foi levado à morte, que não reclamou, que foi levado como ovelha muda para o matadouro, e fez tudo isso mesmo não merecendo, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras, das suas feridas, é que nós fomos sarados. É a este que nós devemos olhar, é esse que deve ser a nossa referência, não as pessoas. Mas este mesmo que veio para nos salvar, disse que enviaria outro Consolador, que também tem o papel de nos santificar, de nos separar, de nos tornar nazireu de Deus. Então, onde está a comunhão da festa da carnalidade com a santidade do crente? Onde se encaixa um cristão genuinamente transformado, nazireu de Deus, separado por Deus, no meio do carnaval, ou assistindo na televisão, na internet? Talvez tenha gente agora lá em casa que está assistindo o culto no celular, mas na televisão está lá zipando e passando para poder ver as escolas de samba e o carnaval de Salvador. Que tipo de integridade é essa que a gente tem tido no nosso coração? A pessoa sabe até o nome de todos os blocos e as músicas do momento e as músicas do verão. E ele se mantém informado da vida dos famosos. E quando a música toca, a pessoa até se sacode, me segura Jesus, e até começa a cantar a mesma música no íntimo do seu coração. Por quê? Porque dentro do seu carro a pessoa está ouvindo todas as músicas, todas as rádios, e a pessoa está permitindo que a música tome um lugar que não deveria no seu coração, misturando, tirando a nossa integridade, negociando valores, fazendo a gente se remeter a um lugar, um passado que não deveríamos lembrar, que deveria nos trazer vergonha. Mas a gente vai ouvindo. Será mesmo que a gente tem sido íntegro? Tem um dia que uma irmã olhou para mim e falou assim: pastor, eu não saio no carnaval, mas quando passa Veveta eu tenho que assistir, porque ela é muito espontânea. E tem gente aí, crente, seguidor aí, da tal Veveta. Será que a sua integridade tem sido misturada? Abalada? Será que você não está misturando as coisas?
Será que não estamos sendo como o homem de coração dúbio, de coração duvidoso, de coração dividido, que Tiago nos exorta? Será que não estamos flertando com os nossos desejos mais carnais? Será que se você estivesse num lugar que ninguém te conhecesse, você colocaria para fora toda a sua carnalidade? Onde está a sua integridade cristã, que não pode ser misturada com nada? Que faz nos lembrar que a palavra de Deus nos diz exatamente assim: não ame as coisas que estão no mundo, não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há. E quando diz isso é para que a gente não se torne inimigo de Deus. João Batista não negociou a sua integridade. João Batista foi um homem íntegro do início ao fim. João veio para preparar o caminho para o Mestre, para o Salvador. Ele batizava como antes não era conhecido pelos judeus, porque os judeus antes batizavam, tinham essa cerimônia do batismo, mas na verdade era um ato de purificação para os prosélitos. Os prosélitos eram aqueles que não eram judeus, os gentios, que queriam se tornar judeus e que além de circuncidar, eles tinham que passar pelo ato da purificação, que era o batismo. João, porém, vem e inaugura um outro momento e prepara o caminho do batismo, não purificando os judeus, mas chamando os judeus a refletirem sobre a sua vida e fazendo com que eles reconheçam que eles são pecadores, que precisam se arrepender. Por isso ele grita a plenos pulmões, sem medo: raça de víboras, quem ensinou vocês a se livrarem da hidra vindoura? Produzam frutos de arrependimento. Ou seja, não façam as coisas pelo simples ato de fazer religiosamente, como vocês aprenderam. Não façam como barganha, porque eles faziam isso porque queriam barganhar com Deus para serem salvos. Não façam como um método, não façam como pragmaticamente por si mesmo, fazer porque tem que fazer, mas façam para a glória de Deus. Façam para que a glória seja dele e não sua. Se humilhe diante da potente mão do Senhor. João não estava disposto a negociar com o papel que Deus havia lhe concedido. Proclamar o arrependimento era a vida de João Batista. E ele sabia que muitos daqueles que estavam vindo a ser batizados por ele, não estavam fazendo com interesse de coração, mas sim por interesse. Não se relacione com Deus por interesse. Se relacione por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. Não venha para a igreja, não entregue a sua vida por interesse do que Ele vai fazer na sua vida, mas faça porque Ele já fez por meio de Jesus Cristo. Faça por interesse, integridade, para a glória dEle e não para a sua. Faça porque Ele é o seu Deus, porque Ele é o seu Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Não porque Ele é uma prateleira de supermercado que a gente vai lá e busca as coisas que a gente quer. João não admitia a hipocrisia, João não admitia a mentira, João não aceitava o interesse com relação a Deus. Por que a gente tem que admitir hoje? Por que a gente tem que aceitar hoje? João não deixou de ser íntegro, mesmo quando exposto a iminente prisão e morte. Ele não deixou se abater dentro de si mesmo, suscitando medo. Ele não tinha medo de acusar Herodes, dizendo assim: olha, seu irmão Filipe é que era casado com Herodias e você não está fazendo certo em estar casando com a mulher do seu irmão. E ele não tinha medo de acusar, de falar, de mostrar, de apontar, de dizer o quanto não íntegro Herodes estava sendo. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo de morrer. O apóstolo Paulo, mais tarde, anos mais tarde, estabeleceria com o versículo dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro.
Ele estava endossando toda a vida de João. Paulo endossa a vida de João com esse versículo, dizendo assim: olha, o meu viver é para a glória do Senhor, e o meu morrer é lucro. João não tinha medo da morte, pela certeza da sua integridade diante de Deus. O próprio Jesus disse em Lucas 7, 28, eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. João Batista era um homem íntegro. João era honesto em sua pregação, em sua vida cotidiana. Ele, como profeta, falou exatamente o que Deus queria que ele falasse e viveu exatamente como deveria viver. E quando ele diz no versículo 10 e 11, dizendo: e o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não é íntegra, ou seja, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com água, João pregava o batismo do arrependimento, e Jesus vem e inaugura o tempo da graça. E Jesus batizaria as pessoas com o seu próprio Espírito Santo, selaria com o próprio Espírito Santo, como descrito em Efésios 1, 13 e 14. Porém, se tu ouvirdes a palavra de Deus, o evangelho da salvação, crendo em Jesus Cristo, o Espírito Santo te sela com o penhor da garantia da possessão de Deus. Quer dizer exatamente o seguinte: você ouve a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo, e o Espírito Santo te sela, te marca, e te marca penhorando você. Penhor quer dizer, eu estou marcando você porque eu vou voltar para te buscar. Eu estou penhorando, marcando você, porque você tem valor para mim, e eu vou voltar para buscar você de volta, porque eu paguei o preço por você. No entanto, ele condenaria, e aí a parte B da ação de Jesus Cristo, de batizar com o Espírito Santo, selando com o Espírito Santo. E aí o segundo ato é condenar ao fogo a raça de víboras que ele destaca nesse próprio texto. Porque o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele tem a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Esses são os que são marcados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. Não como uma experiência diferente ou renovadora ou transformadora, diferente daquele momento em que ergueu a mão e creu em Jesus Cristo. Não como um reenchimento, mas como um momento único, onde somos separados e penhorados por Deus. Porém, ele queimará a palha num fogo que não se apaga. São aqueles que não têm integridade e que nunca foram selados pelo Espírito Santo. João Batista, quando indagado por seus discípulos sobre Jesus está batizando também, e as pessoas o procurando mais do que o procuravam o próprio João Batista, ele disse bem claramente: convém que ele cresça e que eu diminua. E aí lá em João 3, no versículo 22 em diante, quero que você abra comigo e você me acompanhe. João no capítulo 3, versículo 22 em diante, diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali haviam muitas águas e o povo se dirigia para lá para ser batizado por ele. Pois João ainda não havia sido preso,
Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que eu admiro muito em João Batista é que João Batista era chamado de mestre. João Batista era reverenciado pelas pessoas, procuravam João, e João a todo tempo renegava isso. E as pessoas tinham medo de João, como o próprio Herodes. E as pessoas achavam que João talvez fosse o Cristo. Uma pregação dura, firme. E todos olhavam para João e de algum modo davam glória para ele. E João a todo tempo olhava e dizia assim: olha, presta atenção, eu não sou o Cristo. Eu não sou o cara. Eu sou aquele que prepara o caminho. Eu sou aquele que ajuda aquele que há de vir. Ele não estava trazendo glória para ele mesmo. Ele não queria glória pessoal. Ele estava dizendo: Deus, me diminua, para que o Senhor cresça. Será que a gente tem coragem de falar isso? Será que a gente tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, diminua em mim o que eu tenho que me faz esconder quem é o Senhor. Será mesmo que eu tenho coragem de dizer isso? Será mesmo que nós temos coragem de dizer assim: Deus, me diminua, para que o Senhor cresça em mim? Você fez um voto para Deus algum dia, entregando sua vida a Ele? Ou talvez você tenha nascido num lar evangélico e você não tenha tido essa experiência. Por que então você tem deixado de ser íntegro diante dele? Qual o motivo? Então observe bem que se permita diminuir, meu irmão, minha irmã, para que ele cresça em sua vida. Não que ele precise de uma ação nossa. Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode quebrar a nossa dura cerviz, Ele pode apertar o nosso coração agora, Ele pode fazer parar um rim, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas enquanto nós não diminuirmos em nós mesmos, a gente vai ficar vivendo uma vida mediana, medíocre, rodando em volta de si mesmo, e as coisas parecem que não mudam, e os problemas parecem que são os mesmos. Só mudam talvez as pessoas, mas os problemas são os mesmos. O problema com sua esposa, com seu esposo, nunca resolve, e você sempre acha que o erro é dele, ou o erro é dela. Você nunca está disposto a diminuir, para que Deus cresça em você. Diminuir em nós mesmos a nossa arrogância, a nossa prepotência. Diminuir em nós mesmos quando pensamos que somos alguma coisa, e Deus olha para mim e para você e diz assim: vocês não podem fazer nada sem mim. Sem mim, nada podeis fazer. Enquanto esse cântico estiver sendo entoado, quero pedir que você esteja refletindo, com a sua cabeça baixa, curvada, talvez com seus olhos fechados, e que você esteja cantando essa música como uma oração, apresentando para Deus nesse momento. Quero pedir ao pastor Silvio também para estar aqui conosco. Eu
quero que você reflita um pouco sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, porque nesta manhã, mais uma vez, o Senhor alcançou o nosso coração com a Tua palavra. Hoje, nesses dias difíceis, de tanta promiscuidade, de tanta sedução, falar ao nosso coração a respeito de integridade. Obrigado ao Senhor por ter alcançado o nosso coração, por fazer morar em nós o Teu Espírito Santo. E que as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos estejam voltados de acordo com aquilo que cremos, para o qual o Senhor nos chamou. Ó Senhor, nos guarda, nos protege, que não venhamos a negociar os nossos valores e os nossos princípios, não só nesses dias difíceis de carnaval, mas em todos os dias da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece-nos, estamos diante da Tua presença, porque queremos andar com integridade, como João Batista, Senhor. Nos dá a força necessária para dizer não, nos dá, ó Deus, a integridade para rejeitar as seduções desse tempo, Senhor. Pai, que não sejamos como Sansão, negociando valores, princípios, quebrando regras, quebrando, Senhor, a aliança contigo, mas que possamos ter o nosso coração fortalecidos, como o exemplo de João Batista, possamos dar frutos dignos de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos, que possamos ser referências também, ó Deus, para os nossos filhos. Guarda-os nestes dias, Pai bendito, dias tão carentes de referências, de exemplos. Possamos ser exemplos dentro da nossa casa, Senhor, para os nossos, para as famílias que o Senhor nos fez e nos plantou para conduzir, em nome de Jesus. Que a integridade alcance os nossos corações, de tal maneira que se espalhe sobre a nossa descendência, Senhor. Seja assim para a glória do Teu nome. Guarda-nos, protege-nos, e que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, constrangendo o nosso coração para nos manter íntegros, ó Deus. Árvores que dão bons frutos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Estamos começando esse mês de março. Enquanto estivermos falando de integridade, que nós possamos viver em integridade, Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida do pastor Fábio, obrigado por sua família, Michele, Viviane, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida desta família e a integridade com que o Senhor tem conduzido cada um deles, ó Deus. Pedimos de forma especial para sua filha nesse momento de seminário, que a integridade do Senhor continue guardando poderosamente
coração dela, Senhor, e que ela experimente a graça do Senhor, seja um exemplo de integridade onde eles estiverem, para a glória do Teu santo nome. Conduze-nos, ó Deus, é a nossa oração. Vem o Espírito Santo de Deus e fortalece-nos para que possamos andar com integridade na Tua presença. É a nossa oração nesta manhã. Obrigado por Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, santa, imaculada, irrepreensível, a noiva de Jesus, aqui nesse lugar e espalhada sobre toda a face da terra, de hoje até a volta do Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Deus abençoe.